filial 8 meses depois em São Paulo. Pode falar um pouquinho de estratégia, Flávio? Que tipo de fatores são importantes para você definir uma boa estratégia? Ou até mesmo você acha que tem uma boa estratégia, na implementação vê que, opa, o mundo prático tem fatores diferentes do que eu imaginava. Como é que você reajusta a sua estratégia? Eu acho muito importante a estratégia para você definir para onde você está indo. Então, para mim, naquele momento, estava muito bem definido. O inglês se tornou um idioma fundamental no início da década de 90. Então, o inglês não era mais como na década de 70, por exemplo, onde se aprendia francês na escola. Era algo desejável. Não, ali na década de 90, o inglês se tornou algo fundamental. As pessoas precisavam falar inglês para poder crescerem e terem acesso. Depois vem a internet, acesso a conteúdos e por aí vai. Não é? Então, esse é o primeiro ponto que era parte da estratégia, o macro, né? O posicionamento do inglês no Brasil e no mundo. Segundo, o posicionamento do nosso produto. Nós criamos um produto fora da caixinha. As escolas de inglês trabalhavam ensinando inglês para crianças e adolescentes. A gente criou um curso para adultos. Porque o curso para adultos, dentro desse contexto, era um curso que precisava ter outras características. Eu não podia botar um adulto junto com uma criança em sala de aula. Então, eu tinha que tinha que formatar todo um modelo operacional para aquele público adulto, de maneira a atender às necessidades dele. Em primeiro lugar, um curso mais rápido. O adulto não quer ser professor de inglês. O cara é engenheiro, ele quer ser professor de inglês? Ele não quer. Se ele quiser ser professor de inglês, ele faria letras. Então, como ele é engenheiro, ele quer aprender inglês rápido. Agora, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele as regras gramaticais, a análise sintática, os sistemas de formações linguísticas, morfologia. Não sabe nem português, né? Na língua pátria. Eu vou ensinar para ele o que é necessário para ele falar, ler, escrever e atingir o objetivo dele. Então, por isso que a WhatsApp criou um curso de 18 meses. Então, isso era parte da estratégia. Um produto que oferecesse ao público adulto uma solução mais rápida para ele. Não é? Então, uma vez definido isso, aí a gente foi para a parte operacional. Precisa ser um curso com flexibilidade de horários, precisa ser um curso que atendesse, que não misturasse, que não botasse criança junto com adultos, que tivesse uma turma homogênea. Não é? Então, tudo isso fez parte da estratégia. Uma vez que a gente definiu, e no meu caso, por exemplo, Seite, eu já trabalhava há 4 anos no setor, Sim. Então eu já tinha o termômetro, né? Então, assim, uma vez definido isso, a estratégia agora é trabalhar. É meter a mão na massa e fazer acontecer. Entendeu? Tem gente que às vezes gosta de ficar no ar-condicionado, né? Não, eu estou fazendo estratégia aqui. Você entendeu? É o cara preguiçoso tirando onda de intelectual, entendeu? Tem hora que tem que trabalhar, tem hora que é mão na massa. Está definida a estratégia? É mão na massa. Mão na massa era o quê? Vender. Foco era o quê? Captar alunos. Não é? E prestar um bom serviço. Então tinha que captar alunos e prestar um bom serviço. No processo de venda, como é que você escutava o seu cliente potencial, aquele que você telefonava? Ele fazia algumas perguntas, obviamente, por telefone, antes de ir até a escola. E na escola, provavelmente, ele perguntava, mas se eu faltar hoje, porque eu tenho uma reunião até tarde, eu posso ter uma aula de reposição? Como é que você escutava essas perguntas para remodelar o teu curso? É muito interessante quando a gente trabalha nessa área, eu já trabalhava há 4 anos, as perguntas são sempre as mesmas. Ah, sim. Você entendeu? Sim, sim. As perguntas são sempre as mesmas, as dúvidas são sempre as mesmas, as objeções são sempre as mesmas. Se você está escutando. Claro, quando você começa a perceber que o cara, você já sabe onde é que ele vai falar, você já sabe qual é a solução que você vai dar. Só corrigindo, Seite, a entrevista não era na escola, era fora da escola. Era na casa da pessoa ou no escritório da pessoa. Você mandava a pessoa até a Isso, o próprio vendedor, ele falava com a pessoa, ele próprio já marcava e ia até o trabalho da pessoa. Porque, vamos lembrar, se ele tivesse a disciplina para se levantar da cadeira e se fosse até a escola, ele já teria se matriculado. Sim. Então, a estratégia proativa, a gente ia até ao nosso cliente, entendeu? Então, esse é o ponto. Na hora de conversar, existia toda a técnica para apresentação e para tirar as dúvidas do aluno. E o resultado, geralmente, era o aluno ficar super empolgado. Puxa, porque, primeiro, o nosso modelo era completamente diferente e atendia todas as necessidades dele. Segundo, ele começava a enxergar assim, cara, dessa vez eu vou aprender inglês. Ele ficava super empolgado. Aí a gente ia para a parte financeira, onde se falava da matrícula, da mensalidade, etc. e tal. E ali se assinava o contrato na hora com o aluno. Fantástico. Então, todos os dias de manhã a gente reunia a nossa área comercial e entregava ali 5, 10, 15 matrículas foram feitas no dia anterior, né? E a gente trabalhava essas metas, a gente vibrava muito, comemorava muito com cada meta alcançada. Era uma característica, né? A gente vibrava e comemorava com cada mês de meta alcançada era uma vitória.
E nosso projeto, nosso sonho estava indo além. Então, só para resumir, definiu a estratégia, parte para a execução. Na hora da execução, se alguma coisa não está dando certo na execução, tem que ver onde você está errando. Porque essa estatística 35-2 era uma coisa que a gente já tinha. Já conhecíamos essa estatística na prática. Ou seja, se não tem aquele número, alguma coisa está errada. A gente sempre costuma dizer, se você não tem resultado, é por 2 motivos. Ou você não está trabalhando, não está ligando para as 30 pessoas, certo? Aí logo não vai fazer 5 visitas e logo não vai fazer 2 matrículas. Ou você está trabalhando errado. Você não está trabalhando ou está trabalhando errado. Trabalhar errado é se você não está executando toda a técnica comercial devida, a apresentação. Se você, na hora de fazer a venda, você está muito mais preocupado em vender, olhando para o talão de cheque do cara, do que você está preocupado em dar a solução para a vida da pessoa. Porque, no fundo, a pessoa que vai aprender inglês, ela vai transformar a vida dela, ela vai ter acesso a mais cultura, vai ter acesso a mais oportunidades. Em determinadas áreas, quem fala inglês ganha 30% mais do que quem não fala, segundo pesquisas de mercado. Não é? Então, na realidade, a pessoa que faz a venda, ela precisa separar o desejo da venda, a ansiedade da venda, de um trabalho consultivo para poder ajudar aquela pessoa a atingir o objetivo dela. E o fator que faz essa mistura, que faz essas estações se confundirem, é o fator ansiedade. Então, para se ter um bom resultado em vendas, é muito importante você controlar a sua ansiedade. Mas não é só em vendas, não, em tudo. Tudo na vida, não é? Tudo na vida. Você precisa saber controlar a sua ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, mas você ter essa inteligência emocional, você ter esse controle das suas emoções, é que determina um jogador de futebol, na hora de bater um pênalti, a bola é pequenininha, o gol é enorme. Mas dependendo da ansiedade, o gol fica pequenininho e a bola fica gigante. Não é? Então, a emoção, o controle das nossas emoções é que vão definir a nossa performance. Isso em muitas áreas da vida, inclusive nessa área de vendas. Né?